O resultado que você ainda não tem está atrás daquela página que você ainda não leu e da mentalidade que você ainda não decidiu construir. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados, em transformação real na sua vida. Livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, de Carol Dweck. Estamos no capítulo 7. Pais, professores, educadores, técnicos esportivos, de onde nascem os mindsets, né? Esse é o título do capítulo 7. Bom, o capítulo 7 é um pouco extenso, então eu dividi o estudo dele em 6 partes, tá? Hoje a gente vai entrar na terceira parte do capítulo 7. Vamos estudar a terceira parte, ok? De onde que vem os mindsets? É o que a gente vai ver nessa parte do capítulo, né? E como que o amor condicionado, né? Você condiciona o amor a alguma coisa. Como que os ideais rígidos e como que a pressão por rótulos moldam a identidade de uma criança. Tudo isso a gente vai ver hoje, tá? Na terceira parte do capítulo 7. Vamos para a leitura. Quando terminar a leitura, eu pego essa riqueza toda, que é esse livro, pego o texto de hoje e gero uma ferramenta de transformação para que a gente pegue as palavras de ordem, as frases de ordem, e a gente já adapte e implemente na nossa vida real hoje, tá? Eu vou fazer você pensar. Então vamos lá. O primeiro subtítulo é Nós te amamos, à nossa maneira. Não se trata somente de eu estou julgando você. Trata-se de eu estou julgando você e somente o amarei se você tiver êxito. E êxito à minha maneira. Estudamos jovens desde os 6 anos até a idade de entrar para a universidade. Os de mindset fixo achavam que não seriam amados e respeitados pelos pais a menos que realizassem as aspirações que estes tinham em relação a eles. Os estudantes universitários diziam: muitas vezes eu acho que meus pais não me darão valor se não tiver sucesso da maneira que eles desejam. Ou então diziam: meus pais dizem que eu posso ser o que eu quiser, mas no fundo eu sinto que não me aprovarão, a menos que eu siga uma profissão que eles admirem. O pai de John McEnroe era assim. Ele era julgador. Tudo para ele era preto no branco. E exercia pressão. Meus pais me pressionavam, principalmente meu pai. Parecia viver para minha carreira juvenil em ascensão. Lembro-me de ter dito a meu pai que não estava gostando daquilo. Eu dizia: você não precisa vir a todos os jogos, não precisa vir aos treinos, não pode ir fazer outra coisa? McEnroe proporcionou ao pai o sucesso pelo qual este ansiava, mas não se sentiu gratificado com ele. Diz que gostou das consequências do sucesso: ser o número 1, ser adulado, ganhar muito dinheiro. No entanto, ele afirma: muitos atletas parecem realmente adorar praticar o seu esporte. Eu não acho que eu tenha me sentido assim a respeito do tênis. Creio que bem no começo ele gostava, porque ele admite que inicialmente se sentia fascinado pelas muitas maneiras de bater na bola e criar novas jogadas. Mas depois ele já não menciona esse tipo de fascinação. O pai de McEnroe viu que o filho era bom no tênis, e daí surgiram a pressão, o julgamento e o amor que dependiam do sucesso do filho. O pai de Tiger Woods mostra um contraste. Não há dúvida de que é uma pessoa ambiciosa. Ele também considera que o filho é um escolhido, que o seu destino lhe foi dado por Deus, mas estimulou o amor de Tiger pelo golfe e o ensinou a se concentrar no crescimento e no aprendizado. Se Tiger quisesse ter sido encanador, eu não me importaria, desde que fosse um encanador excepcional. O objetivo era que ele fosse uma boa pessoa. Ele é uma pessoa excelente.
Em troca, Tiger diz: meus pais foram a maior influência de minha vida. Ensinaram-me a entregar a minha pessoa, o meu tempo, o meu talento e, mais do que tudo, o meu amor. Isso mostra que é possível ter pais super interessados, capazes de estimular o crescimento individual do filho, em vez de substituí-lo por pressão e julgamentos. Dorothy DeLay, famosa professora de violino, encontrou muitos pais que pareciam panelas de pressão. Pais que davam mais valor a talento, imagem e rótulos do que ao aprendizado de longo prazo dos filhos. Uma vez, pai e mãe levaram o filho de 8 anos para que Dorothy o ouvisse tocar. Apesar das advertências dela, eles tinham feito o menino decorar um concerto de Beethoven para violino. As notas estavam perfeitas, mas ele tocava como um autômato assustado. Na verdade, haviam estragado o desempenho do filho para adequá-lo ao que consideravam talento, como se dissessem: meu filho de 8 anos é capaz de tocar um concerto de Beethoven no violino. E o seu, o que sabe fazer? Dorothy passou horas incontáveis com uma mãe que afirmava insistentemente que o filho já estava pronto para ser contratado por uma agência de artistas. Mas tinha seguido os conselhos da professora? Não. Durante algum tempo, Dorothy a advertira várias vezes de que o filho não possuía um repertório suficientemente amplo. No entanto, em vez de aceitar o conselho de quem entendia do assunto e estimular o desenvolvimento do filho, a mãe se recusava a acreditar que alguém pudesse deixar de aproveitar um talento como o dele por um motivo tão banal. A mãe de Yura Lee era o oposto. A senhora Lee sempre ficava calmamente ouvindo a aula da filha, sem tensão e sem ficar tomando notas freneticamente como outros pais. Sorria, balançava o corpo ao ritmo da música, divertia-se. Assim, Yura não adquiriu as ansiedades e as inseguranças que os filhos de pais muito invasivos e julgadores costumam apresentar. Yura diz: sempre me sinto feliz quando toco. Agora o subtítulo é Ideais. Não é natural que os pais definam objetivos e tenham ideais a respeito dos filhos? Sim, mas alguns ideais são úteis e outros não. Pedimos a estudantes universitários que descrevessem o aluno bem-sucedido ideal. E pedimos que nos dissessem até que ponto eles próprios se aproximavam desse ideal. Os alunos de mindset fixo descreveram ideais que não podiam ser atingidos por meio do esforço. Ou havia talento ou não havia. O estudante bem-sucedido ideal é o que já vem com talento nato. Genialidade, aptidão física e bom desempenho esportivo. Conseguem isso com base na capacidade natural. É o que eles responderam. Achavam que eles próprios se aproximavam de seu ideal? A maioria não. Em vez disso, disseram que esses ideais perturbavam o seu raciocínio, faziam-nos adiar as coisas, faziam-nos desistir e criavam tensões. Sentiam-se desmoralizados pelo ideal que nunca poderiam esperar atingir. Os alunos de mindset de crescimento descreveram ideais como os que se seguem. O estudante bem-sucedido é aquele cujo objetivo principal é ampliar o seu conhecimento e a sua forma de raciocinar e investigar o mundo. Não considera as notas como um fim, mas como um meio de continuar a crescer. Ou então, o estudante ideal dá valor ao conhecimento em si e também o vê como algo útil. Espera poder dar uma contribuição à sociedade como um todo. Seguiriam eles o seu ideal? Eles trabalhavam nessa direção. Tanto quanto possível, é necessário esforçar-se, eles diziam. Ou então, durante muitos anos achei que a coisa mais importante eram as provas e os testes, mas estou tentando ir além disso. Os seus ideais os inspiravam. Quando os pais dão aos filhos um ideal de mindset fixo, estão pedindo que se adaptem ao modelo de criança brilhante e talentosa
ou serão considerados sem valor. Não há espaço para enganos. Tampouco há espaço para a individualidade da criança. Os seus interesses, as suas características, as suas singularidades, os seus desejos e os seus valores. Inúmeras vezes, pais de mindset fixo me dizem, desesperados, que os seus filhos são rebeldes ou que não querem prosseguir com os estudos. Reginot descreve Nicolas, de 17 anos. Vamos ouvir um relato dele. Na cabeça de meu pai há uma figura de filho ideal. Quando ele compara esse ideal comigo, fica profundamente decepcionado. Não preencho o sonho de meu pai. Desde a mais tenra idade eu sinto a sua decepção. Ele procurou escondê-la, mas ela surgiu em centenas de pequenos indícios, no tom de voz, nas palavras, nos silêncios. Ele se esforçou por me transformar em uma cópia a carbono de seus sonhos. Ao ver que fracassava, desistiu de mim, mas deixou uma profunda cicatriz, uma sensação permanente de fracasso. Quando os pais ajudam os filhos a erguer ideais de crescimento, estão lhes dando algo por que lutar. Também estão lhes dando espaço para crescerem, para se transformarem em seres humanos plenos que contribuirão com a sociedade de um modo que os entusiasmará. Raramente eu ouvi um pai com mindset de crescimento dizer: estou decepcionado com o meu filho. Em vez disso, com um largo sorriso, eles dizem: estou fascinado pela pessoa incrível que o meu filho se tornou. Tudo o que eu disse sobre os pais também se aplica aos professores. Estes, porém, têm preocupações adicionais. Eles têm de lidar com grandes turmas de alunos de habilidades diferentes, cujo aprendizado anterior eles não participaram. Qual será a melhor forma de educar esses alunos? Próximo subtítulo: Professores e pais. Do que é feito um grande professor ou um grande pai? Muitos educadores acreditam que, se baixarem os padrões, seus alunos terão experiências bem-sucedidas, elevarão sua autoestima e o seu nível de realização. Isso tem origem na mesma filosofia que aconselha a superelogiar a inteligência dos alunos. Bem, isso não funciona. Abaixar os padrões simplesmente gera estudantes pouco instruídos que se consideram com direito a se esforçar pouco e serem muito elogiados. Durante 35 anos, Sheila Schwartz instruiu candidatos a professor de língua inglesa. Procurou estabelecer padrões elevados, especialmente porque essas pessoas iriam transmitir os seus conhecimentos a várias gerações de crianças. Mas os candidatos se mostraram indignados. Uma de minhas alunas, cujas redações eram cheias de erros de gramática e de ortografia, diz ela, entrou em meu escritório com o marido, que estudava na Academia Militar de West Point, vestido de uniforme e com o peito cheio de medalhas, porque se sentira ofendida com a minha insistência na correção ortográfica. Outro aluno recebeu a tarefa de resumir o tema de O Sol é para Todos, um romance de Harper Lee, sobre um advogado do sul dos Estados Unidos que luta contra o preconceito e defende sem sucesso um negro acusado de assassinato. O aluno insistia que o tema era Todas as pessoas são essencialmente boas. Ela discordou dessa conclusão e o aluno saiu da sala e foi reclamar com o diretor. Ela foi censurada por exigir padrões muito elevados. Por quê? Pergunta ela. As baixas qualificações desses futuros professores deveriam ser respeitadas mais do que as necessidades das crianças que um dia frequentarão as suas aulas. Por outro lado, a simples elevação dos padrões em nossas escolas, sem dar aos estudantes os meios para atingi-los, é uma receita para o desastre. Nada mais faz do que provocar o fracasso dos alunos mal preparados ou pouco motivados, estimulando-os a deixar a escola. Haverá uma maneira de manter padrões elevados e permitir que os alunos os atinjam?
No capítulo 3, nós vimos que Falco Heimberg afirma que professores com mindset de crescimento conseguiram que alunos de fraco desempenho chegassem a um nível elevado de aproveitamento. Vimos no ensino de mindset de crescimento executado por Jamie Escalante que estudantes do ensino médio em bairros pobres eram capazes de aprender cálculo integral de nível universitário. E vimos também no ensino de mindset de crescimento de Marva Collins que crianças do ensino fundamental conseguiam ler Shakespeare. Neste capítulo veremos algo mais. Veremos como o ensino orientado para o crescimento liberta a mente dos alunos. Focalizarei 3 excelentes professores, 2 dos quais trabalharam com estudantes considerados deficientes e outro cujos alunos eram considerados superdotados. O que esses grandes professores têm em comum? Então vamos para o próximo subtítulo, Grandes Professores. Os grandes professores acreditam no crescimento do intelecto e do talento e têm fascinação pelo processo do aprendizado. Marva Collins ensinou crianças de Chicago que haviam sido avaliadas e desprezadas. Para muitas, a sua sala de aula era a última oportunidade. Um menino em apenas 4 anos já mudara de escola 13 vezes. Outro espetava os lápis nos coleguinhas e fora expulso de um centro de reabilitação mental. Uma criança de 8 anos tirava as lâminas dos apontadores de lápis e cortava os casacos, chapéus, luvas e cachecóis dos colegas. Outra falava constantemente em suicidar-se e outra ainda batera num colega com um martelo no seu primeiro dia de aula. Essas crianças não tinham aprendido grande coisa nas escolas por onde haviam passado, mas todos achavam que a culpa era delas mesmas, todos menos Marva Collins. O programa de TV 60 Minutos fez uma reportagem sobre a turma de Collins e o jornalista Morley Safer tentou de todas as maneiras conseguir que uma das crianças dissesse que não gostava da escola. Essa escola é tão rigorosa, não há recreio, não há esporte, as aulas duram o dia inteiro. Vocês só têm 40 minutos para o almoço, por que você gosta dela? Ela é rigorosa demais. Mas o aluno respondeu, por isso é que eu gosto, porque faz o meu cérebro ficar maior. Zay Smith, do Chicago Sun-Times, entrevistou um dos alunos. Nós fazemos coisas difíceis, elas enchem o nosso cérebro. Relembrando seu início, Marva Collins diz, sempre fui fascinada pelo aprendizado, pelo processo de descobrir algo novo, e era emocionante compartilhar as descobertas feitas por meus alunos. No primeiro dia de aula, ela sempre prometia aos estudantes, a todos eles, que eles aprenderiam. Ela fazia um pacto com eles. Vejam o relato. Sei que a maior parte de vocês não sabe escrever o próprio nome. Não conhecem o alfabeto, não sabem ler, não conhecem homônimos, nem são capazes de separar as sílabas. Eu prometo que aprenderão tudo isso. Nenhum de vocês jamais fracassou. As escolas podem ter fracassado com vocês. Bem, adeus aos fracassos, crianças. Bem-vindos ao sucesso. Aqui vocês vão ler livros difíceis e entenderão o que lerem. Vão escrever todos os dias, mas é preciso que me ajudem a ajudá-los. Se não derem nada, não esperem nada. O sucesso não chegará a vocês. Vocês é que têm de chegar a ele. Nossa, que bingo, né? De milhões. Que professora. A sua alegria ao ver os alunos aprenderem era enorme. À medida que se transformavam, passando de crianças que chegavam com expressão dura e olhos vidrados, a crianças que começavam a se encher de entusiasmo, ela lhes dizia, não sei o que São Pedro preparou para mim, mas vocês estão me dando o céu na terra.
Que lindo. Rafe Squitch dá aulas a crianças da segunda série em bairros pobres e atormentados pelo crime em Los Angeles. Muitas delas vivem em companhia de pessoas com problemas de drogas, alcoolismo e de ordem emocional. Todos os dias ele diz aos alunos que não é mais inteligente do que eles, simplesmente tem mais experiência. Constantemente ele faz com que vejam quanto cresceram intelectualmente, como as tarefas que antes eram difíceis se tornaram mais fáceis com a prática e a disciplina. Ao contrário da escola de Collins e da escola de Squitch, a escola de música Juilliard somente aceita os alunos mais talentosos de todo o mundo. Pode-se pensar que a ideia seja: vocês são todos talentosos, vamos agora tratar de aprender. Mas ali a ideia de talento e genialidade é a coisa mais importante. Com efeito, muitos professores descartaram mentalmente os alunos com os quais achavam que não precisavam trabalhar. Mas isso não foi o que fez Dorothy DeLay, a extraordinária professora de violino de Isaac Perlman, Midori e Sarah Chang. O marido de Dorothy sempre a provocava dizendo que ela trazia uma crença originária do meio oeste de que tudo é possível. Eis aqui uma planície deserta. Vamos construir uma cidade. Exatamente por isso ela adorava ensinar. Para ela, ensinar significava ver uma coisa crescer diante de seus olhos. O desafio era ver de que modo poderia ser feito. Se os estudantes não eram afinados, era porque não tinham aprendido a se manter no tom. Ivan Galamian, seu mentor e colega na escola Juilliard, costumava dizer: esse não tem bom ouvido, não perca seu tempo. Mas ela fazia questão de experimentar várias formas de mudar a situação. De que maneira eu posso fazer isso? Ela, em geral, encontrava uma forma. À medida que um número cada vez maior de alunos queria aderir ao mindset de crescimento e ela desperdiçava cada vez mais tempo com esses esforços, o seu amigo Galamian procurou fazer com que o presidente da Juilliard a despedisse. Interessante, tanto Galamian quanto Dorothy davam valor ao talento, mas Galamian achava que ele era nato e Dorothy que era uma qualidade suscetível de ser adquirida. Acho muito fácil para um professor dizer: ora, essa criança não nasceu talentosa e por isso eu não vou perder meu tempo. Muitos professores escondem a sua incapacidade por trás dessa afirmação. Bingo, gente! A falta de capacidade não é da criança, que eles julgam que não nasceu talentosa. A falta de capacidade é desse professor. Dorothy se dedicava integralmente a cada um de seus alunos. Isaac Perlman estudou com ela e também a mulher dele, Toby, que diz que muito poucos professores conseguem em toda a vida ter alunos que valham uma fração de Isaac Perlman. Ela o tinha inteiro, mas não creio que tenha se dedicado mais a ele do que a mim, e acho que sou apenas uma entre muitas outras pessoas. Certa vez alguém fez a Dorothy uma pergunta sobre outra aluna, querendo saber por que se esforçava tanto com uma pessoa que demonstrava ser tão pouco promissora. Creio que ela tem alguma coisa especial que está em sua personalidade. Há uma espécie de dignidade, ela disse. Se Dorothy conseguisse transportar isso para a maneira como a moça tocava, a aluna seria uma violinista muito especial. Próximo subtítulo: Padrões elevados e uma atmosfera de formação. Os grandes professores estabelecem padrões elevados para todos os seus alunos, e não somente para os que já estão em nível alto. Os padrões de Marva Collins eram desde o início extraordinariamente elevados. Ela introduzia palavras e conceitos que no começo estavam muito acima do que os alunos podiam alcançar. Mas desde o primeiro dia instaurava uma atmosfera de genuína afeição e interesse, ao prometer aos alunos que seriam capazes de produzir.
Eu vou amar você. Já o amo e vou amá-lo mesmo que você não ame a si mesmo, disse ela ao menino que não queria tentar. Que lindo, né? Será necessário que os professores amem todos os seus alunos? Não, mas eles têm de se interessar por todos eles. Os professores com mindset fixo criam uma atmosfera de julgamento. Esses mestres veem o desempenho inicial dos estudantes e os separam entre os inteligentes e os burros. Em seguida, desistem dos burros. Não sou responsável por eles. Esses professores não acreditam no aperfeiçoamento e, por isso, não tentam criá-lo. Lembrem-se dos professores com mindset fixo do capítulo 3, que diziam: segundo a minha experiência, o aproveitamento dos alunos permanece mais ou menos constante durante o período de 1 ano. Como professor, eu não exerço influência sobre a capacidade intelectual dos alunos. Assim funcionam os estereótipos. Os estereótipos informam aos professores quais são os grupos inteligentes e quais os que não são. Por isso, os professores com mindset fixo já sabem quais estudantes irão abandonar antes mesmo de conhecê-los. Isso é triste, né, gente? Próximo subtítulo: ainda os padrões elevados e a atmosfera de formação. Ao estudar 120 pianistas, escultores, nadadores, tenistas, matemáticos e neurologistas pesquisadores de nível mundial, Benjamin Bloom descobriu uma coisa fascinante. Para a maioria deles, seus primeiros professores foram incrivelmente calorosos e abertos. Não por estabelecerem padrões baixos, absolutamente não, mas sim porque criavam uma atmosfera de confiança e não de julgamento. Tratava-se de vou ensinar a você e não de vou avaliar você. Vou avaliar seu talento. Bingo, hein? É quase chocante ver o que Marva Collins e Squith exigiam de seus alunos, de todos os seus alunos. Ao ampliar a sua escola a fim de acolher crianças pequenas, Collins exigiu que cada aluno de 4 anos que começasse em setembro já estivesse lendo no Natal. E isso aconteceu com todos. As crianças de 3 e 4 anos usavam um livro de vocabulário chamado Vocabulário para o Estudante do Ensino Médio. 3 e 4 anos, tá, gente? As de 7 anos liam o Wall Street Journal. Entre as mais velhas, um debate sobre a República de Platão levou a debates sobre democracia na América, de Tocqueville, a Revolução dos Bichos, de Orwell, obras de Maquiavel e a Câmara Municipal de Chicago. Na lista de leituras que ela preparou para as crianças da última série do curso fundamental estavam Teatro Completo, de Anton Chekhov, Física através de experiências e os contos de Canterbury. Claro, sempre havia Shakespeare. Ela costuma dizer que até mesmo os rapazes que palitavam os dentes com canivetes adoravam Shakespeare e sempre pediam mais. Mas Collins conservava uma atmosfera de formação, severa e disciplinada, mas afetuosa. Percebendo que seus alunos vinham de professores que durante toda a sua vida lhes disseram o que havia de errado com eles, ela rapidamente deixou clara a sua completa dedicação a eles, como seus alunos e como pessoa. Squith lamenta a queda dos padrões. Recentemente, diz ele, a sua escola comemorou a atribuição de notas de leitura que estavam 20 pontos abaixo da média nacional. Por quê? Porque eram 1 ou 2 pontos mais altas do que as do ano anterior obtidas pela escola. Talvez seja importante procurar o lado bom das coisas e ser otimista, diz ele, mas a ilusão não é a resposta. Os que comemoram o fracasso não estarão por perto para ajudar os alunos de hoje a comemorar empregos de segunda categoria. Alguém tem de dizer às crianças que estão atrasadas e preparar um plano de ataque para ajudá-las a alcançar as outras.
Todos os seus alunos de quinta série leem sem problemas livros de uma lista em que figuram Ratos e Homens, Native Song, Enterrem Meu Coração na Curva do Rio, Clube da Felicidade e da Sorte, O Diário de Anne Frank, O Sol é para Todos e A Separate Peace. Todos os seus alunos da sexta série passam por uma prova final de álgebra que faria chorar muitos dos mais adiantados. Mais uma vez, isso se consegue numa atmosfera de afeto e profundo comprometimento pessoal com cada estudante. Desafio e afeto também descrevem o estilo de Dorothy DeLay. Diz um de seus ex-alunos: isso faz parte do gênio da senhora DeLay, colocar as pessoas numa disposição mental na qual possam dar o melhor de si. Muito poucos professores são realmente capazes de nos levar ao máximo de nosso potencial. A senhora DeLay possui este dom. Ela nos desafia e ao mesmo tempo nos sentimos amados. Muito legal, né? Então, acabamos aqui a terceira parte do capítulo 7. Agora, vamos conversar sobre isso, né? Vamos fazer isso virar uma ferramenta de transformação na nossa vida, né? Bom, essa parte 3 do capítulo 7, ela já começa, né, com uma frase silenciosa que muitas crianças aprendem muito cedo. Nós te amamos, mas à nossa maneira. É uma frase silenciosa. Os pais não falam isso abertamente para a criança, mas eles agem como se dissessem isso, tá? Por isso que eu falo frase silenciosa. O que isso significa na prática? Na prática, gente, isso significa: eu te amo se você for bem-sucedida. Eu te aprovo se você cumprir as minhas expectativas. Eu te valorizo se você corresponder ao ideal que eu construí para você. Bingo. Quem aí não viveu isso, né? E aí ela mostra muitas pesquisas no livro de que jovens com mindset fixo sentem que só serão amados se realizarem essas aspirações dos pais. Né? Eles crescem acreditando que eles precisam provar o seu valor o tempo todo. E aí a gente tem um contraste poderoso que vem na sequência do livro, né? O livro fala do pai do John McEnroe, que pressionava, julgava, cobrava, né? O sucesso era uma obrigação. E aí ele se tornou o número 1 do mundo. Mas ele não amava o esporte. Ele gostava das consequências do sucesso, ele não gostava do processo. E aí vem o outro exemplo, que é o pai do Tiger Woods. O pai dele também era ambicioso, mas era diferente. Porque ele falava, se ele quisesse ser encanador, eu só desejaria que ele fosse um encanador excepcional. Percebem a diferença? Né? Em nenhum dos dois casos você não tem ausência de expectativa, né? Você tem expectativa, só que o foco do segundo pai é no crescimento desse filho, seja tenista ou encanador. E o foco do primeiro pai é no rótulo, né? Jamais poderia ser encanador. E isso muda tudo, gente, né? O foco muda tudo. Porque quando o amor ele vem dependente do desempenho, a criança aprende medo, ela sente medo. Porque esse amor está condicionado ao desempenho dela. E se ela não tiver esse desempenho, ela não vai ser amada. Então ela aprende a sentir medo. Agora, quando o amor acompanha o crescimento, aí a criança aprende a ter coragem. Porque ela é amada, ela sabe que ela é amada, e esse crescimento dela é acompanhado por esse pai. Então, ela aprende a ser corajosa, porque ela sabe que ela tem a companhia do pai. Quando eu falo pai, eu tô falando pais, tá? O livro, ele também mostra como que os pais conseguem transformar os talentos dos filhos em vitrines, né? E aí cita o caso dos professores de música,
que forçam as crianças a performar como prodígios apenas para provar alguma coisa para o mundo, né? Apenas para o povo ver. Mas o livro vem depois e mostra o oposto. Mostra a professora Dorothy DeLay, de uma escola famosérrima, né? A Juilliard School, que acredita que o talento não é fixo, que o talento é cultivável. Então, ela não perguntava para essa criança que chegava para ela se essa criança nasceu com um dom. Não, ela perguntava como eu posso ajudá-la a se desenvolver. Bingo, né? Que professora. Essa pergunta que ela faz, ela é revolucionária. Como eu posso te ajudar a crescer? Né? E aí também tem uma outra professora que é um exemplo extraordinário que o livro traz também, que é a Marva Collins. Ela ensinava crianças consideradas problemáticas, né? O livro fala, né? O que essas crianças faziam em sala de aula. E já no primeiro dia de aula ela falava, vocês nunca fracassaram. As escolas fracassaram com vocês. Olha que bingo. Você já muda a mentalidade de uma criança só de falar isso, né? E ela estabelecia padrões altíssimos. Mas junto com esse padrão alto que ela exigia, vinha junto o quê? Uma atmosfera de formação, uma atmosfera de afeto, uma atmosfera de compromisso dela com esse aluno. Então ela trazia um desafio, mas trazia amor junto. Ela trazia rigor, mas ela trazia crescimento junto. Ela trazia exigência, mas ela trazia confiança junto. E aí você tinha um equilíbrio. E aí você gerava um mindset de crescimento. Bingo! Agora eu quero trazer isso tudo que ela levava para o aluno dela para você, né? Pensa comigo, quantas vezes você condiciona o seu próprio amor ao seu desempenho? Tipo, eu só vou me orgulhar de mim quando eu ganhar mais. Eu só vou me sentir suficiente quando eu alcançar tal meta. Eu só mereço descanso quando eu provar o meu valor. Quem nunca, né? Percebe? Isso é internalizar vozes, né? Isso não é o que você realmente quer para você. Você está internalizando as vozes, as pressões sociais. Pensa comigo aqui, você cresceu sentindo que você precisava provar o seu valor? Porque eu cresci assim. Os seus ideais, eles são inspiradores ou são paralisantes? Né? Você nem consegue chegar no chulé dessa meta que você quer alcançar. Você está perseguindo crescimento para sua vida ou você está tentando manter um rótulo apenas para sua vida? Durante muito tempo eu tentei apenas manter rótulo. Se ninguém estivesse julgando, o que você escolheria aprender? Nossa, essa pergunta é de milhões, gente. Se ninguém estivesse te olhando e te julgando, o que você escolheria aprender? O que brilha aos seus olhos? Gente, não é o sucesso que constrói a sua identidade. É o crescimento, é o processo. No meu livro Mente de Ouro é isso que eu ensino. Eu ensino como você rompe com esses rótulos antigos e consegue construir uma identidade baseada em expansão, e uma expansão que é contínua, que não para. Porque muitas mulheres, elas não estão presas à falta de capacidade, elas não são incapazes. Elas estão presas à necessidade de aprovação. É o julgamento, é o tal do julgamento, né? O Mente de Ouro é um manual prático para você substituir a mentalidade de validação externa por mentalidade de construção interna. É você que importa. É o que você pensa que importa. E junto com ele você ainda recebe um bônus que é o Cofre Dourado da Prosperidade, que traz exercícios curtinhos, diários, para você fortalecer a sua identidade, independentemente de tudo, inclusive de aplausos, tá? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem. Foi feito com muito afeto.
tá? Agora, essa pergunta que eu vou fazer, eu preciso que vocês respondam nos comentários, para vocês pensarem, fazer vocês pensarem. Você vive para corresponder às expectativas, inclusive as suas, não só das outras pessoas, ou você vive para crescer além dessas expectativas? Pensa e me responde, ok? Porque aqui você tá no Clube da Mente de Ouro, aqui não tem teoria vazia. Aqui não formamos pessoas para agradar, aqui formamos pessoas para evoluir, ok? O amor que liberta é o amor que acompanha o seu crescimento, não o amor que depende do seu desempenho. Bingo, né? E é assim que se constrói uma identidade forte, é assim que se forma um verdadeiro mindset de crescimento. O amor condicionado a algum desempenho, gente, ele gera medo. Agora, o amor que é orientado ao crescimento, ele gera força, gera poder. Grandes professores e grandes pais, como vimos no livro, eles não diminuem os padrões. Ao contrário, eles elevam os padrões e com isso eles elevam pessoas. Ok? Vou te lembrar sempre que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu, e é por isso que eu tô aqui, para ler essa página para você. Ou com você, ou por você, ok? Lembrando também que o resultado que você ainda não tem pode estar, sabe onde? Atrás da identidade que você ainda não decidiu construir para sua vida. Então eu já te peço, se inscreve no Clube da Mente de Ouro, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha, manda para aquela pessoa que está precisando ouvir tudo isso que foi dito aqui. Continua comigo, porque a próxima parte do capítulo ela pode expandir ainda mais a forma como você vê o sucesso, o aprendizado e a sua identidade. Um beijo grande no coração de vocês.